E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo outra recomendação bem da hora. O Prota se tornou o rei dos inumanos e ganhou um harém de garotas monstro. Lembrando galera, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. E se esse vídeo bater 2.000 likes, eu faço a parte 2 dessa obra. A história se inicia explicando que a hierarca da religião demoníaca, Gênese Primordial, como líder de todos os inumanos, é o inimigo público dos humanos. Por causa disso que ele se encontra em uma situação onde suas subordinadas foram envenenadas, e para salvar elas, o mero mortal mandou ele se ajoelhar na sua frente, mas suas servas falou que ele não precisa se preocupar com elas, já que os inumanos nunca vão se render aos gostos da humanidade. E o vilão ficou irritado com esse mortal colocando seu povo em perigo, mas o figurante não ficou com medo dele, já que por causa do veneno, eles não conseguem usar magia atualmente. Então todo confiante o figurante carregou sua mana para acabar com eles, mas do nada ele recebeu um golpe e foi mandado longe. Ao mesmo tempo, o rei dos inumanos segurou ele pelo pescoço para dar o golpe final, mas o mortal falou que mesmo se ele morrer, seria tarde demais para salvar elas. E terminando de dizer isso, ele atacou as garotas monstros, mas antes de acertar elas, o vilão entrou na frente e recebeu o ataque no lugar delas. Ao mesmo tempo nos é revelado que isso tudo que aconteceu era a história de um jogo, que teve a aparência do vilão inspirada no protagonista, e o motivo disso era porque os desenvolvedores estavam puxando o saco do Prota para assim garantir o investimento dele, já que ele era o presidente de uma empresa milionária. Mas ele ficou irritado com isso e decidiu acabar com a reunião. E desesperado, o desenvolvedor do jogo agarrou na perna dele e implorou para o Prota dar uma chance para eles. E pegando o projeto do jogo, o rei delas deu um conselho para os desenvolvedores, dizendo que na próxima vez, e para eles estudarem o que os jogadores precisam, e não o que ele gosta. Desse jeito, ao abrir a porta da sala, ele acabou caindo de uma grande altura, e olhando para cima, ele viu uma lua vermelha, e percebeu que não estava na terra. Ao mesmo tempo mostra o vilão preso pelas correntes mágicas, e vendo seu mestre morrendo para proteger elas. As garotas monstro ficou indignadas com o fato desse ser desprezível ter envenenado elas com um ataque furtivo, e ter usado elas como refém para matar seu mestre. E quando o figurante foi dar o golpe final nelas, o Prota caiu do céu em cima dele, e vendo a paisagem ao seu redor, ele sentiu que aquilo era bem familiar, e de repente as garotas monstros começaram a chorar pela morte do seu mestre, e tentando controlar suas emoções, a Mulher-Aranha falou que agora não era hora de se lamentar, eles devem esconder a notícia da morte do rei dos monstros, da humanidade a todo custo. E interrompendo elas, a garota felina falou que o Prota se parece com o líder delas, e notando os olhares delas, o protagonista fez 3 perguntas básicas que qualquer pessoa da Terra saberia, mas elas não responderam, e vendo suas reações, ele confirmou que tinha sido transferido para um Isekai, e ao ser perguntado qual era sua identidade, o rei delas falou que normalmente não se incomoda com lolis, mas ele vai fazer uma exceção para a garota felina. Assim ele se apresentou dizendo que veio de outro mundo para ser o protagonista desse Isekai, e enquanto a Lolita felina achava ele um idiota, a Mulher-Aranha se agarrou nele e falou que não é só a aparência, mas até o cheiro é exatamente o mesmo do rei dos monstros. Por causa disso, ela achou ele digno de continuar o legado. Não só ela, a garota Sucubus também concordou com isso, já que ele vingou a morte do seu mestre. Então ela pediu de um jeito fofo para ele se disfarçar como seu rei, para liderar os inumanos, e ouvindo isso, ele finalmente percebeu que tinha sido transferido para o mundo daquele jogo miserável. Ao mesmo tempo, a Mulher-Aranha confortou sua companheira, e usou suas teias para fazer o corpo do seu mestre se transformar em uma esfera de energia, e perguntou que o Prota está disposto a liderar a raça dos inumanos, e depois de pensar um pouco, ele comeu a esfera de energia, e aceitou virar o rei das garotas monstro. Desse jeito, a Lolita felina decidiu voltar para casa, levando a cabeça do inimigo como símbolo de vitória, e ao voltar para o castelo, os inumanos louvaram o Prota pela sua vitória contra os humanos.
Depois mostra um ogro pedindo permissão da sua majestade para contar sobre o terror e a grandeza do grande rei dos monstros, usando os sangues e as lamentações dos humanos, e respondendo o pedido do ogro, o vilão falou para eles não provocarem calúnias, e como essa besta idiota não entendeu o que isso queria dizer, a garota sucubus explicou que não é para sair matando imprudentemente os humanos em um momento como esse, senão ela vai ter que cortar esse ogro em pedaços e dar ele para os cachorros. Ao mesmo tempo, o prota explicou que essa garota sucubus de pele escura é a sua secretária pessoal, e tudo o que ela acabou de dizer foi algo que ela interpretou sozinha. E nesse seu novo harém também tem essa irmã com uma bela frontal, e ela está encarregada do ramo da inteligência, apesar de ser um pouco excêntrica, e essa menina com orelhas de gato se chama Kaneko, e ele não entende o que passa na cabeça dela. O vilão também explica que a coisa mais importante que ele trouxe do seu mundo foi o planejamento do jogo, e como ele tem todo o conhecimento do jogo, junto com o fato dele estar se disfarçando de rei dos monstros, esse mundo pode ser considerado já conquistado. E enquanto pensava nisso, uma grande beleza apareceu no céu e disparou um raio nele, e vendo isso, a garota sucubus tentou ajudar ele, mas ao tocar no relâmpago, a corrente elétrica entrou no seu corpo, e fez o seu poder mágico interno começar a transbordar. Não só o dela, as outras duas minas do harém dele também acabaram na mesma situação. O motivo disso era que esse é um poder divino que superava a magia, e a pessoa que disparou tal poder divino era a valquíria da religião onisciente, e enquanto a garota sucubus pensava que sua nova esperança tinha sido morta, a fumaça se dissipou, e mostrou o prota sem nenhum ferimento, dizendo que não vai perdoar ela por machucar suas subordinadas, e mesmo dizendo isso, na sua cabeça ele está surpreso com o fato de um boss que só aparece no futuro, e tem um sistema de poder avançado, está na sua frente, mas como ele não podia deixar seu disfarce ser exposto, ele agiu como um vilão, dizendo que perdeu o interesse no poder do mundo humano, e ao provar o gosto do tão chamado poder divino, ele agora tem um novo interesse. Então ele pediu para a Valkyria disparar seu poder de trovão mais forte nele, e irritada com ele, ela disparou sua habilidade mais forte nele, já que seu relâmpago contém poder divino que detona a magia do corpo do seu adversário, simplificando: quanto mais forte for o poder mágico do seu adversário, mais trágica vai ser sua morte. Mas diferente do que ela esperava, o prota não tinha sofrido nenhum arranhão, e o motivo disso foi porque ele não é desse mundo. Então atualmente ele ainda não tem poder mágico no seu corpo, e agindo de uma forma arrogante, o vilão falou que pode ignorar a ofensa anterior dela e aceitar sua retirada, mas a Valkyria ignorou ele e considerou ele ainda mais perigoso. Por causa disso, ela decidiu obliterar ele completamente o mais rápido possível, e naquele momento, que a espada dela estava só a 0,01 centímetro da sua garganta, ele perguntou se ela não estava se sentindo envergonhada pela sua conduta, ao desafiar ele quando estava em um estado ferido, e no momento que ela ouviu isso, ela mudou a trajetória do seu ataque, e falou que na próxima noite de lua cheia, ela e ele vão lutar até a morte, e terminando de falar isso ela desapareceu. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!